Bom dia a todos, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, meus queridos irmãos e irmãs e amigos, todos aqueles que se encontram neste momento diante dessa mensagem da Palavra de Deus. Eu gostaria de chegar para os irmãos e dizer, eu vou ler aqui rapidamente, para que a gente não perca tempo. Eu gostaria também de entrar um pouquinho, como eu venho falando, a respeito dos meus testemunhos, daquilo que eu vivi, das minhas experiências, para que possa edificar os irmãos e as irmãs também possam entender que Deus é Deus e que a gente passa por muitos propósitos na vida, a gente passa por muito propósito de Deus na nossa vida, porque é o trabalhar de Deus na nossa vida. Precisamos entender que Deus, Ele tem os seus caminhos na tormenta, não é verdade? Então, às vezes, Deus faz coisas que não agradam ao nosso corpo, à nossa carne, mas é evidente que Ele sabe o que está fazendo. A gente, às vezes, não compreende, dói, machuca, mas se a gente suportar, é como está escrito lá em Hebreus, né? Ele disse, qual o pai, o ser humano, que não corrige o seu filho? Então, Deus corrige aos que amam, mas açoita a todos aqueles que recebe como filho, né? Então, isso está lá em Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 6 e 7, por aí. Meus queridos, eu vou ler aqui para ganharmos tempo, né? Para não prolongar, não ficar tão longo o vídeo e os irmãos não parar na metade. Aqui no profeta Ezequiel, o livro do profeta Ezequiel, no capítulo 17, eu vou ler do versículo 22 ao 24, 3 versículos apenas. O versículo 22 está escrito assim: assim diz o Senhor, né? Assim diz o Senhor Jeová: também eu tomarei o topo do cedro e o plantarei no principal dos seus renovos. Cortarei o mais tenro e o plantarei sobre um monte alto e sublime. No monte alto de Israel o plantarei e produzirá ramos e dará fruto. E se fará um cedro excelente, e habitarão debaixo dele todas as aves de toda sorte de asas, e à sombra dos seus ramos habitarão. E assim saberão todas as árvores do campo, porque eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a árvore baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a árvore seca. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Meus queridos, observe que aqui o Senhor traz uma mensagem para todos nós, sobre o grande, porque sabemos que o cedro é uma árvore que ele cresce, ele chega a dar 40 metros de diâmetro, assim, em volta dele ele engrossa demais e ele chega a uma altura enorme, ele vai muito alto mesmo. Então se fala aqui de coisa grande, fala das pessoas, não se refere a uma árvore, porque Deus ele deixou bem patente aqui aos nossos olhos, para que possamos ver que ele fala de pessoas, fala de um rei, aqui ele está falando de um príncipe. Então observe que ele disse que ele vai abater a árvore alta, o grande, ou os grandes, não sabemos ao certo, mas é ou o grande, ou os grandes, ou aqueles que nos rodeiam. Porque tem pessoas, meus irmãos e irmãs, que às vezes se acham tão grande que acha imbatível, acha que vai permanecer, ele ou ela vai chegar e tá sempre por cima, e muitos chegam a fazer aquilo que querem, achando que ninguém vai tomar satisfação, ninguém vai pedir conta. Mas eu creio que é uma falta de entendimento, ou talvez porque não entende quem é Deus, não sabe quem é Deus. Ou então estão lendo ali a Bíblia
mas não estão seguindo a Bíblia, porque Deus disse que os exaltados serão humilhados e os humilhados serão exaltados. Mas parece que está sendo o contrário hoje em dia. Hoje em dia está sendo o contrário. Alguns, dificilmente as pessoas, está escrito: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Meus queridos, olha, a pessoa chegar e chorar com os que choram, não está tendo mais não. Quando tem alegria, às vezes tem, você observa que tem aquelas festas, eita, tem muito bolo, fizeram um culto de ação e graça ao Senhor, estão agradecendo ao Senhor, e fizeram um culto. E a gente vê lá, chega muita gente vai para lá para se alegrar, para comer, beber, brincar, e às vezes até ouvir uma palavra de Deus. Mas na maioria das vezes, quando se refere a chorar, e as pessoas estão passando necessidade, privacidade, está precisando de uma ajuda, precisando que alguém chegue lá, vamos lá fazer uma oração para ajudar a irmã ou irmão, e vamos levar uma palavra para ver se anima o irmão ou a irmã, porque eles estão com desespero, estão numa situação difícil, perder um parente, tão triste porque, digamos assim, como nós aqui no Nordeste, aqui passamos veio quase um dilúvio aqui, umas enchentes muito pesadas, destruiu muitas coisas, deixou muita gente desabrigada, deixou muita gente até como eu que perdeu quase tudo. Então, às vezes você olha e você não vê ninguém, não aparece ninguém. E aí, irmão, perdeu muita coisa, eu posso lhe ajudar, eu trouxe aqui um botijão de gás, uma coisa, não aparece não. Mas se for para brincar, para rir, comer, se alegrar, aparecem muitos. Mas na tristeza é muito difícil, é difícil mesmo. Então o Senhor aqui, Ele nos diz o seguinte, Ele diz que tem muitos que o Senhor não é um nem dois, não é nessa geração só, em todas as gerações. Ele diz que Ele vai abater as árvores altas, as árvores grandes, os cedros do Líbano. Ele vai abater as árvores grandes, não é, e vai elevar. Plantarei do principal dos seus renovos e cortarei o mais tenro. O mais tenro é o mais novo, macio. O tenro é macio e novo. É como um bebê. Um bebê é macio, não pode pegar com força. E é tenro, né? Então, plantarei sobre um monte alto e sublime. E no monte alto de Israel o plantarei. Ou seja, ele vai abater os grandes e vai plantar os pequenos. Vai tirar do lugar os grandes e vai colocar os pequenos. Porque a nossa vida de cristão é como uma roda gigante. Uma roda gigante. Uma hora está em cima. Uma hora alguém está em cima. Mas às vezes esquece que Deus está olhando. Ele está aqui em cima. Mas esquece que Deus está na supremacia, está no alto. Deus está lá de cima. Como a águia olhando lá de cima. E eu estou te vendo, eu estou te vendo. Mas as pessoas pensam que Deus não está vendo. Mas Deus está vendo. Ele diz, estou te vendo. De lá de cima, Deus está vendo. Mas a pessoa está aqui em cima, na roda gigante, e está pensando que Deus não está vendo. Aí às vezes olha para baixo assim, e vê o outro lá embaixo e fica cuspindo, pisando, aí limpando os pés na cabeça do que está embaixo. Aí Deus diz, olha, pega o anjo e olha, está na hora de rodar aquela roda lá, ó. Aí a roda faz isso, olha. Aí quem está embaixo vai para cima, e quem está em cima vai para baixo, porque devemos olhar, analisar e pensar que Deus está sempre vendo. Davi disse, aonde me esconderei do Senhor? Aonde me esconderei? Não tem aonde se esconder de Deus, não. Se for para o fundo do mar, Ele está vendo. Se for lá para o inferno, Deus está vendo, a mão dele está lá. E se subir aos altos céus, é o assento da sua habitação. Não tem onde se esconder de Deus. Embaixo da terra não adianta, porque Ele está vendo tudo. Tudo é dele. Quem fez o dia foi Deus, mas quem fez a noite foi Deus. Ele vê o dia de noite, Ele vê igual de dia. Então Ele disse que vai rodar a roda, vai rodar a roda. Lembre-se dessa palavra, Deus vai rodar a roda. Estou dizendo a você diante de Deus.
Deus vai rodar a roda. Eu não sei com quem que ele está falando, mas ele vai rodar essa roda. Pode esperar, aguarde. Eu estou lhe dizendo e com sinceridade eu sinto a presença do meu Senhor. Então aqui, olha, ele diz isso, e quando ele fizer isso aí, quando ele rodar essa roda, aí diz: no monte de Israel plantarei e produzirá ramos e dará fruto. E se fará um cedro excelente, quer dizer, ele vai crescer. Dar ramo é quando uma planta está surgindo e está nascendo os galhos. Aí vai dar ramos e depois vai brotar os frutos e vai dar fruto. E fará um cedro excelente e habitarão debaixo dele todas as árvores de toda sorte de asas, e a sombra dos seus ramos habitarão. Vai acolher muitos e vai juntar muitos, mas vai crescer e vai ficar grande também, porque Deus faz coisas grandes. E observe que aqui, para a gente encerrar, ele diz: assim saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a árvore baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a árvore seca. Eu, o Senhor, o disse, e o farei a seu tempo. Meus irmãos, é necessário que a gente entenda que tem tantas coisas que passam sobre nossas vidas e às vezes a gente pensa que vamos esmorecer porque estamos secando, porque as coisas estão ficando cada dia mais difíceis. É uma verdade. Devido às nossas dificuldades, às vezes pensamos que vamos morrer, vamos perecer, porque está muito difícil e não achamos ajuda, não encontramos quem nos dê a mão, mas só encontramos pessoas que querem fazer com que a gente saia da frente deles, deixe o caminho livre para que eles possam fazer como eles querem, da maneira dele, e que a gente não possa fazer coisa alguma, não possa dar uma palavra, não possa. A gente tem que escutar, calar e ficar de boca fechada. Aí a gente pode chegar até a determinados lugares, mas se a gente falar ou questionar qualquer coisa, então tem pessoas que não se agradam, porque quando determinadas pessoas falam, às vezes atinge aqueles que são maiores, porque nem sempre eles querem aceitar. A gente observa que Davi mandou contar os homens de Israel, os homens que levantaram a espada, ou seja, os seus guerreiros. Mandou contar os homens, mas aquilo ali não veio da parte de Deus, mas ele é o rei, e ele mandou Joabe contar os homens, e Deus não se agradou daquilo ali não. E Joabe, como não era o rei, Joabe era um capitão da guarda de Israel, da guarda de Davi. E Joabe foi falar com ele, disse: tu não precisa contar, porque você sabe que todo mundo aqui é teu, todos eles são teus. E também Deus dá vitória com muitos e com poucos, não importa, né? Mas a palavra de Davi prevaleceu porque ele era o rei. Passaram 9 meses e 20 dias contando pessoas. Não tinha computadores naquela época, não havia identidade, não havia nada disso. Tinha que sair de cidade em cidade contando. Passaram 9 meses e 20 dias contando. Quando terminaram de contar, que foi lá, Deus mandou o profeta e disse a ele: escolhe 3 coisas. 3 coisas, ou 3 meses de enfermidade, ou 3 anos de perseguição, ou 3 dias de fome. Se não falha a memória, foi isso aí. Ele escolhe para ti aí. E ele disse, e Davi se viu agora numa situação imprensada. E veio o anjo do Senhor e de uma só vez matou 70 mil homens. E ele disse, se ajoelhou, caiu diante de si e diante de Deus e foi pedir a Deus perdão e graça, e disse: caia sobre mim a casa do meu pai e não sobre essas ovelhas. E Deus mandou o anjo parar. Se o anjo não para, eu acho que todo Israel teria se acabado. Mas eu agradeço a todos vocês e lembre-se disso: Deus vai abater a árvore grande e vai elevar a pequena. Deus vai se levantar você. Preste atenção nessa palavra. Deus vai levantar você e você vai ser alguém. Não se entristeça, alegre-se no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E a presença de Deus, onde Deus aparece, a tristeza desaparece, a tristeza vai embora. Alegre-se no Senhor, porque Ele é Deus e Ele nos socorre, nos ajuda.
E Deus, ele faz a gente reverdecer, Deus faz a gente crescer e Deus abate o exaltado. Em nome de Jesus eu agradeço a todos vocês e peço, meus irmãos, se inscrevam no meu canal em nome de Jesus, para me dar aquela força, aquele empurrão, aquela ajuda. Eu peço e já agradeço em nome de Jesus a todos vocês. E Deus abençoe a todos.